Olá pessoal, professor Bruno Oliveira, hoje no nosso momento eleitoral, abordando a respeito do registro de candidatura, que é o que está previsto no artigo 10 da Lei 9.504 de 97 e foi alterado pela Lei 13.165 de 2015. Este artigo 10 ele trará para nós a fórmula, o cálculo que se dará para que cada partido ou coligação possa registrar um número X de candidatos para as eleições. Então, esse artigo 10 ele vai determinar como será feito esse cálculo. Então, nós tínhamos uma previsão antes da Lei 13.165 e agora nós temos uma nova previsão. Né? O artigo 10, o que eu fiz aqui para facilitar? Fiz uma tabela que vai nos mostrar aí como será feito esse cálculo desses candidatos. Né? Então veja só, primeiro a gente precisa lembrar que nós precisamos separar as eleições em eleições majoritárias ou também as chamadas eleições proporcionais. Então, primeiro, quando eu falo de eleições majoritárias, a gente precisa lembrar que nós temos os chefes dos poderes executivos, então presidente, governador e prefeito, e o senador. E nas eleições proporcionais nós temos quem? Os deputados, sejam eles federais, estaduais ou distritais, quando se refere ao Distrito Federal, e temos os vereadores. Não é? Para as eleições majoritárias, tanto partido ou coligação, quando nós estamos tratando de chefes dos poderes executivos, registrarão um candidato. Então vamos imaginar prefeito. Eu tenho o partido A e a coligação BCD. Como é um chefe do Poder Executivo, cada partido ou coligação somente registra um candidato a pleitear esse cargo de presidente, governador ou vice. Para as eleições proporcionais é diferenciado, e é isso que o artigo 10 trará para nós. Então, muita atenção. Quando se tratar de deputados federais, estaduais e distritais, como que é feito esse cálculo? Nós precisamos levar em conta a questão do número de deputados, o número de vagas que cada estado possui para a Câmara dos Deputados. Então, só para a gente lembrar que a Constituição ela traz para nós que cada estado vai variar de 8 a 70 deputados federais. Não é? Nós temos aqui uma chamada semi-proporcionalidade, porque nós sabemos que o número de deputados federais de um estado e outro, por mais que é proporcional à população, é uma proporcionalidade às avessas, mas isso é assunto de outro tópico, né, de outro momento. Bem, então suponhamos que o estado de Minas tenha lá as suas 53 cadeiras, né, para a Câmara dos Deputados. Aí nós precisamos enxergar o seguinte no artigo 10. Para aqueles estados que tenham um número de vagas menor ou igual a 12 para a Câmara dos Deputados, cada partido ou coligação registrará um número de vagas de até 200%. Ou seja, trocando em miúdos, você pega o número de vagas que tem aquele estado para a Câmara dos Deputados e multiplica por 2. Então, quando for menor, o estado tiver menor ou igual a 12 vagas, qual que é o número de candidatos para deputados federais, estaduais e distritais que cada partido ou coligação poderá registrar? Basta pegar o número de vagas e multiplicar por 2, tanto para partido quanto para coligação. Agora, se esse estado possuir mais de 12 vagas, mais, então é 13, 14, 15, até 70 vagas, cada partido ou coligação registra até 150%, ou seja, pego o número de vagas e multiplico por 1,5, ok? Tanto para partido quanto para coligação. Então, menor ou igual a 12 vagas. Partido e coligação registra para deputado federal, estadual e distrital número de vagas multiplicado por 2. E para os estados com mais de 12 vagas para a Câmara dos Deputados, pego o número de vagas e multiplico por 1,5. Isso, então, é para deputado federal, estadual ou distrital. Agora, tratando-se de vereadores, o cenário é diferenciado. Veja só. Para vereadores, eu tenho que levar em consideração o número de eleitores que esse município possui. Então, se eu possuir um município com mais de 100 mil eleitores,
cada partido ou coligação registra o número de vagas que tem aquele município para vereadores, e nós precisamos lembrar que o número de vagas para vereador varia de 9 a 55, se eu não me engano. Depois a gente pode confirmar, não sei se é 55 ou 45. Depois nós confirmamos. Então, de 9 a 55, não é? Então, esse partido ou coligação registraria até 150%. Pego o número de vagas e multiplico por 1,5 para municípios com mais de 100 mil eleitores. Agora, para os municípios com menor ou igual número de 100 mil eleitores, o partido registra o número de vagas multiplicando por 1,5 e a coligação, número de vagas multiplicando por 2. Então, muita atenção aqui. A regra geral é por 1,5, não é? Só que tem algumas exceções. Quando será por 2, ou seja, até 200%? No caso de deputado federal, estadual e distrital, quando tiver um estado com menor ou igual a 12 vagas para a Câmara, e nos municípios com menor ou igual a 100 mil eleitores, onde a coligação registra o número de vagas por 2, só a coligação. O partido ainda continua por 1,5. Ok? Muito bem. Além disso, não basta registrar um número de candidatos. Eu preciso obedecer um número mínimo e máximo de candidaturas por sexo. E o artigo 10 traz um parágrafo com esse dispositivo. Ele diz o seguinte, que do total do número de vagas resultante dos cálculos desse caput que nós acabamos de dizer, né, do artigo 10, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30 e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Ou seja, se um partido registra 10 candidatos, mínimo tem que ser 30% para cada sexo. Não é? Então, pode ser 3 mulheres, 7 homens, ou 3 homens, 7 mulheres, independente. Tá? Para cada sexo. Agora, por exemplo, poderia, nesse cenário aqui, 2 mulheres e 8 homens? Não, porque, veja, não obedeceu o mínimo de 30% para cada sexo. Ok? Em todos esses cálculos que forem realizados, caso haja fração, e essa, por exemplo, você fez um cálculo do número de vagas por 1,5 e deu uma fração 18,7. Essa fração é maior que meio, então você vai igualar a 1. Se é 18,7, você arredonda. Agora, se deu 18,3 é menor que meio, você despreza a fração. Ok? Muito bem. Tendo as convenções partidárias, né, para a escolha dos candidatos, não houver aí a indicação do número máximo permitido, de acordo com o artigo 10, o que o partido político ou coligação poderá fazer através dos seus órgãos de direção desses partidos? Poderão preencher essas vagas que sobraram até 30 dias antes do pleito. Suponhamos, o partido A, ele podia registrar 50 candidatos, mas ele registrou 30. Ou seja, ficou faltando 20. Ele tem até 30 dias antes do pleito, através dos seus órgãos de direção desses partidos, preencher essas candidaturas. Ok? Muito bem. Vamos praticar para ver se nós compreendemos? Olha só o exemplo. Suponhamos que o município X possui, de acordo com o último censo, 89 mil habitantes. Então, aqui nós temos um número menor que 100 mil. Ok? E 10 vagas a preencher para vereador. Desta forma, o número de candidatos que o partido político beta poderá registrar será de 20. Então, vamos voltar lá para a nossa tabela. Na nossa tabela diz que nos municípios com menos ou igual a 100 mil eleitores, o partido ele pode registrar o número de vagas por 1,5 e a coligação por 2. Vamos ver aqui. Eu estou falando de um partido, deixou claro aqui. Então, se é menor que 100 mil, é 89 mil, e aqui é habitantes. Veja, aqui foi para confundir. Nós estamos falando sempre na fórmula que é de eleitores. Mas pensa o seguinte, no cenário ideal, o número de eleitores é menor que o número de habitantes. Se o número de eleitores for maior que o número de habitantes, é uma possibilidade de ter o quê? Revisão do eleitorado. Possibilidade. Né? Mas aqui, vamos imaginar que seja o cenário ideal.
Hã? Se é 89 mil habitantes, o número de eleitores é menor que isso? É, mas de qualquer forma não é menos que 100 mil. Então, beleza. Então, se é menor que 100 mil e o número de vagas é 10, então o que eu tenho que fazer? O partido pega o número de vagas e multiplica por 1,5. Dá 15. Será de 20 candidatos, então? Não, será de 15 candidatos. Se fosse coligação, seria 20. Esse seria o número. Ok? Espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro esse artigo 10. Qualquer dúvida, mande e-mail para mim, para esse e-mail que está aqui no slide, brunof.oliveira@gmail.com, e curta a nossa página no Facebook. Um grande beijo e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.